Boa tarde, gente. Hoje nós vamos falar, sobre a disciplina do comportamento dos consumidores, ou do consumidor, como vocês queiram colocar. Como eu já falei para vocês via Zap, que o professor está meio doente, o professor Demétrios, ele pediu licença. Acredito que seja por motivo de doença, creio que foi doença. E aí o professor Emerson me pediu para eu assumir essa disciplina. Como é uma disciplina de marketing, que é minha área específica, que eu me especializei, e aí eu aceitei em fazer essa segunda unidade de vocês. Que pelo que eu conversei com o Demétrios, ele me mandou um zap, ele já fez a primeira unidade com vocês, me passou os textos, que eu aproveitei e coloquei eles lá, para qualquer consulta de vocês ainda. Eu coloquei lá na minha sala, tá certo? Na primeira unidade, e vou dar seguimento à segunda unidade, tá certo? E hoje eu gostaria de falar, dentro do comportamento do consumidor, iniciando pelos conceitos, ou por os aspectos introdutórios, referente primeiramente ao mercado. E aí eu coloquei aqui, quando vocês pegarem os slides que eu vou enviar para vocês, vocês vão encontrar uma figura que eu botei sobre o mercado, no Funchal, que a venda de bens ocorre por unidade monetária. A esse local onde acontece o processo de comercialização, a gente pode chamar de mercado. Me antecipando aqui aos conceitos que eu coloquei aqui nos slides, e vou explicá-los para vocês, tá certo? Então, esse iniciozinho aí, eu estou falando, como eu disse, primeiramente sobre o mercado, para chegar ao consumidor, e do consumidor chegar a esse comportamento desse consumidor, tá certo? Eu quero seguir de forma didática. Então, mercado, o local no qual os agentes econômicos procedem à troca de bens por unidade monetária ou por outros bens. Segundo a teoria liberal, o liberalismo, os mercados tendem a chegar ao equilíbrio baseado na lei da oferta e da procura, que vocês devem ter visto em economia. Oferta e procura. Quanto maior a oferta, e aí você tem uma demanda menor. Quanto mais você diminui a oferta, aumenta a demanda. Então, essa é a lei da oferta e da demanda, oferta e procura, que defende que os preços serão condicionados à quantidade de pessoas que desejam o produto. Então, se eu tenho poucos produtos a oferecer, e aí eu tenho um preço mais elevado e uma procura mais elevada, eu posso aumentar preço, o produto versus a quantidade desse produto em estoque, tá certo? Então, quando eu quero, por exemplo, no mercado, fazer com que aquele produto não tenha uma aceitação apenas de uma parte menor da população, e aí eu fabrico menos e procuro estratificar esses pontos de venda, para que esse produto atinja só determinadas camadas da população. Por exemplo, quando eles trabalharam o celular, começou a telefonia móvel a acontecer. Então, esses aparelhos de celular, eles eram mais caros, tinham um preço mais caro. E aí as pessoas que compravam no início esses aparelhos, pessoas de maior poder aquisitivo, e eles tinham menos celulares a oferecer, aparelhos a oferecer. No momento que a empresa começa a fabricar mais, e que diminui esses custos, então esse preço automaticamente baixa, e o mercado pode ser atingido na sua
praticamente na sua totalidade. Então, mercado, não é? Esse mercado de uma visão mais mercadológica, ou seja, para a economia é possível separar esses tipos de mercado, de acordo com a mercadoria disponível. Quero falar de vocês dentro de uma visão mais mercadológica, né? Os mercados podem ser genéricos, quando ele abrange todos os tipos de mercadoria disponível, né? Nesse caso desse mercado que eu dei o exemplo lá na frente do Funchal, você encontra todos os tipos de mercadoria, ele não comercializa uma mercadoria específica, né? Como às vezes a gente vai numa loja, tem aqueles ou um produto específico ou produtos específicos, né? Ou mercados especializados. Nos especializados temos apenas um produto específico como opção para os clientes, tá certo? Então vende, sei lá, um mercado, uma loja que vende redes, né, para varandas, essas coisas, é um mercado específico isso aí. Os mercados funcionam a agrupar muitos vendedores interessados e facilitar que os compradores potenciais os encontrem. Uma economia que depende primariamente das interações entre compradores e vendedores. Para alocar recursos é conhecida como economia de mercado, né? Então a gente tem o que? Uma economia de mercado. Quando você tem muitos compradores, muitos vendedores, produtos diferenciados, né? Pessoas interessadas, muitos grupos interessados em comprar, né? Isso é que a gente chama de economia de mercado. E aí a gente, não é, voltando-se para esse comportamento do consumidor, não é, que a gente está estudando isso, e aí eu quero conceituar, como eu já disse, né, dando segmento bem específico ao conceito mercadológico, não é, de mercado, é o conjunto dos atuais e potenciais consumidores de um produto. Ao conjunto desses atuais e potenciais consumidores do produto é que eu chamo de mercado dentro de uma visão de marketing, por exemplo, tá certo? Então, quem são consumidores atuais? São aqueles consumidores que já compram o produto. O que seriam os consumidores potenciais? São aqueles consumidores, não é, que podem não comprar ainda o produto, não compram o produto, mas tem tudo para comprá-lo. Por exemplo, eu não vou vender cigarro a uma pessoa que não fuma. Eu não vou vender bebida a uma pessoa que não bebe, não é? Agora, aquela que potencialmente fuma, né, aquela que fuma, mas não fuma aquela marca de cigarro, ele é um consumidor potencial daquele produto, tá certo? Porque ele futuramente, conhecendo a marca daquele cigarro, ele vai utilizá-lo, tá certo? Então, aquele que, por exemplo, não bebe, jamais vai ser um potencial, não é um consumidor potencial, porque apesar de oferecer tipos, digamos, de cervejas diversificadas, que atendam cada vez mais as preferências e desejos daqueles consumidores específicos, mesmo assim, não é? Aqueles consumidores que estão no meio, não é? Que não são potenciais, não vão comprar aqueles tipos de cerveja, por mais aprimorada que elas estejam, por mais qualidade que elas possuam, tá certo? Então, esses não são consumidores potenciais. Então, quando eu tenho consumidores atuais e consumidores potenciais, esse é que eu chamo de o meu mercado, de mercado dentro de uma visão de marketing, vamos dizer assim. E então, o mercado, não é, possui, né, diversas características, né? Primeiro, ele é um ponto de partida para todo o planejamento e controle de marketing. Então, tudo que eu vou fazer em marketing, eu vou me voltar para o mercado. O mercado é o meu ponto de partida. Eu não posso, por exemplo, bolar um produto, criar um produto, vamos dizer assim,
e em seguida levar para o mercado, achando que o mercado vai aceitar plenamente. Não, eu primeiro preciso ir ao mercado, conhecer os consumidores, saber como eles se comportam para que eu possa estabelecer, não é, um produto coerente com a realidade daqueles consumidores que eu quero alcançar. Não é? Isso é um controle de marketing, né? Então, o marketing parte do mercado para elaborar os seus produtos e não elaborar os seus produtos para simplesmente oferecer ao mercado. Não. Por isso que o lucro no marketing é proveniente da satisfação do consumidor. Os mercados, né, eles têm vastíssimas diferenças. E dentro do próprio conceito de mercado, dentro de um pensamento de marketing, a gente vai ter os vários tipos de mercado. O mercado consumidor final, que é esse mais que nós vamos nos deter nesse momento, quando estudamos o comportamento de compra consumidor, estamos falando do consumidor final. O mercado produtor, que é aquele que compra para que possa fabricar os seus produtos, né? Então ele compra matéria-prima, as matérias-primas, serviços, etc., para poder colocar os produtos no mercado. O mercado revendedor, que é aquele que compra os produtos e distribui no varejo, não é? Por exemplo, ou no atacado, tá certo? Esse é o mercado revendedor. E o mercado governamental, que é aquele mercado, não é, que surge das entidades públicas, tá certo? Que existe para satisfazer, né, que é o conjunto dessas entidades, seja no âmbito estadual, no âmbito municipal ou no âmbito federal. Esses juntos formam o mercado governamental. Agora, todos, né, no fim, dependem desse mercado consumidor final, porque eu não compro matéria-prima para fabricar determinado produto se o meu consumidor final não adquirir aquele produto, entende? Eu não vou revender determinados tipos de mercadoria se o mercado consumidor final não quiser comprar, tá certo? E assim vai. Então, conhecer os mercados é identificar as qualidades específicas de cada um deles. Não é? Então, eu tenho que conhecer cada um deles para determinar, não é? Ou identificar, não é? E com isso fazer o meu controle de marketing, meu planejamento de marketing, enfim, o meu controle de marketing. Né? Primeiro eu planejo, organizo, né? Que são as 4 funções da administração, que vai estar também na área de marketing especificadamente. Né? Como já dizia Fayol anteriormente, as funções da administração são diferentes dos aspectos funcionais, mas elas estão dentro dos aspectos funcionais. Por exemplo, aqui que a gente está falando, a área de marketing, tá certo? E então ele satisfaz, né? Essas funções estão plenamente, não é, voltadas para cada área dessa. E marketing não vai ser diferente. Eu vou planejar, eu vou organizar, eu vou coordenar tudo e vou controlar, não é? Tudo isso aí. Então, as origens do mercado, né? Como esse mercado, esse termo tem origem que vem do latim e era utilizado desde o início para designar o sítio onde compradores e vendedores se encontravam para trocar os seus bens, local de compra e de venda, né? Nesse caso, no início eles trocam, né? Mercadoria por mercadoria, é o troca-troca, né? Que ainda a gente encontra nas cidades distantes, esse mercado do troca-troca. Então, para o pensamento econômico, os mercados seriam a coleção de compradores e vendedores, né? Que interagem, resultando na possibilidade de troca, segundo Pinnick e Ruby File, em 1995, eles afirmaram isso aí, e serviriam como forma de governar as transações econômicas.
que acontecem no seu meio, definidas pela lei da oferta, como eu já disse, e da demanda, não é? Que é um conceito emprestado da economia. Isso aí. Então, a gente tem, né, dentro desse mercado, ainda a gente pode enfatizar algumas visões, né, de mercado. Então, de acordo com o estudo sociológico, que busca entender o comportamento da sociedade, não é? Aí a gente já toca um pouquinho na questão do comportamento do consumidor, não é? Frente aos mercados, vão criticar o cenário previsto no mercado perfeito. É aquele mercado onde a gente tem todas as mercadorias iguais, são comercializadas exatamente pelo mesmo valor. Isso aí não existe, né? Hoje a gente tem a questão da concorrência perfeita, onde tem produtos diversificados, né? Mesmo que façam tenham a mesma função, vamos dizer assim, não é? Se ele tiver a mesma função, os produtos, eles vão estar sempre, são sempre iguais dentro desse mercado perfeito, né? Estão sempre iguais, tem o mesmo preço, não é? E assim vai. Para essa corrente, o consumidor presumido pela teoria neoclássica como informação completa para a sua compra não existe não existe empiricamente. Segundo a autora Fernanda Vanderlei, é possível separar esses estudos sociológicos da economia por parte da sociologia em 4 frentes. Ou seja, o enfoque estrutural, que busca definir os intercâmbios financeiros dos mercados, né, como sendo padrões de relações interpessoais concretas, tá certo? O enfoque cultural busca analisar o papel que os significados coletivos podem ter na hora de definir as estratégias macroeconômicas a serem seguidas. E o enfoque cognitivo, que volta a atenção às regularidades dos processos mentais, que limitam o exercício da racionalização econômica, como, por exemplo, as preferências, não é? Nesse caso, tem mais a ver, eu botei aí um parênteses, vocês vão ver depois no slide, tem muito a ver com o marketing, com essa realidade de marketing, não é? Onde a gente está vendendo, não é? Em função das preferências dos consumidores, tá certo? E o enfoque político, enfim, o enfoque político. Segundo o autor, esse método de estudo privilegia as lutas pelo poder entre as instituições sociais e políticas, como o Estado, por exemplo, as classes sociais, a forma como essa dualidade afeta esses mercados, por exemplo. Esse é o enfoque político, tá certo? Hoje a gente se depara, né, com esse enfoque político de mercado que tem que ver com as políticas, por exemplo, as políticas governamentais, cada mudança dessa hoje no nosso governo, não é? O mercado internacional em relação ao Estado brasileiro, não é? Ele se retrai em função da política, em função dessa instabilidade, não é? Política, não é? Isso é um enfoque político, tá certo? E aí, essas são as diversas visões de mercado dentro de um conceito, não é? Da sociologia, não é? Que divide assim em 4 frentes. Então, atualmente, não é? Com o avanço tecnológico, os mercados não necessitam de serem mais lugares físicos, não é? Como eu disse a você nos conceitos, né, outros conceitos anteriores, que a economia sempre visava como lugar onde acontecem essas transações de compra, né, como eu dei o exemplo no início, quando eu comecei. Mas os compradores e vendedores interagem, né, independente de ser um lugar fixo. Por quê? Porque hoje a gente está se deparando com a internet, não é? E então, onde quer que eu esteja, eu estou vendendo os meus produtos. Aquele mercado doméstico que a gente só vendia, não é? Para aquelas pessoas próximas,
Hoje não tem limites, não tem barreiras com a internet e com o processo de globalização. Não é? Então aconteceu esse fenômeno aí. Portanto, a definição de mercado poderá ser entendida de duas formas. Um sentido mais amplo, que é o conjunto de pessoas individuais ou coletivas capazes de influenciar as vendas de um determinado produto, tá certo? Ou em sentido restrito, conjunto de dados sobre a importância e evolução das vendas de um produto, tá certo? Então, esse no sentido restrito é para uma empresa específica. Aquele é o mercado dela, não é? É um mercado que a gente chama alvo, né? Que é o conjunto dos segmentos de mercado que a empresa tenta alcançar, tá certo? Ou deseja alcançar. Então, isso é um sentido mais restrito de mercado, não é? Então, aquele todo que influencia as vendas de um produto, não é? Ou não é? Esse é um sentido mais amplo de mercado, tá certo? E aí, não é, dentro de um pensamento voltado, já entrando aí um pouco já no comportamento dos consumidores, e relembrando o conceito anterior que eu falei para vocês, que mercado seria o conjunto dos atuais e potenciais consumidores de um produto, não é? Então, lembrando não é, que é atuais, aqueles que já compram o produto, potenciais são aqueles consumidores que podem vir a comprar o produto. Então, quando a gente está estudando o comportamento do consumidor, a gente está preocupado com o nosso mercado específico, o mercado daquela empresa específica. É isso que eu quero dizer. Então, desde a década de 50, as empresas se preocuparam com quem? Com os consumidores. Né? Porque o marketing, como eu disse a vocês, surgiu aqui no Brasil a partir dos anos 50. Por quê? Para trazer mais os conceitos, para preparar essas pessoas no sentido de passar esses conhecimentos, né? Que chegou primeiramente na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Mas nos anos 50 a gente não tinha marketing no Brasil, mas no mundo a gente já tinha alguns conceitos, né, de marketing. Já tínhamos esse conceito, mas no mundo já tínhamos essa utilização. Né? A Westinghouse, o grupo Westinghouse foi o primeiro que utilizou o marketing no mundo. Então, né, nessa década de 50, com já esses que já utilizavam, começaram a se preocupar com os consumidores. Né? Entendendo, avaliando, né, cada um deles para elaborar planos de marketing que fossem mais adequados, né, a essa realidade dos seus consumidores. É isso que eu quero dizer. Então, o comportamento do consumidor é uma atividade mental e física exercida pelos consumidores ou por empresas que resulta em decisão e ação para o pagamento, compra e uso de produtos e serviços, tá certo? Então é isso que a gente está interessado, é nessa atividade mental e física exercida pelos consumidores, não é? Mental porque tem alguns elementos que vão influenciar diretamente esse ato de compra desses consumidores, né? Que a gente pode utilizar determinados tipos, né, de ciências que vão ajudar no estudo desse comportamento de compra desses consumidores. Então, o consumidor compra um produto, paga por ele, né, para usá-lo ou consumi-lo. Então, esse consumidor nos interessa, né, dentro de uma visão de marketing, né? Então, o consumidor é uma pessoa que deseja e pode comprar o produto. Não é? Cada um tem um desejo. Eu coloquei uma figura aqui para deixar mais claro para vocês. Não é? Então, uma está pensando numa bolsa específica, numa roupa específica, num sapato específico. O outro está pensando em comprar um carro da marca tal. O outro está pensando em viajar, não é? Ir a Paris. O outro está pensando em comprar uma bicicleta. O outro está pensando em passar as férias num determinado lugar, não é? No mar, aí na praia.
né, numa praia conhecida. Então, cada um tem um desejo, tem uma necessidade, está sempre, não é, desejando comprar alguma coisa, possuir alguma coisa. Então, o produto deve ser colocado no mercado segundo uma filosofia de gestão empresarial, ou seja, segundo uma filosofia de marketing, que está orientada diretamente para o consumidor, entendem? Então, para se atingir, não é, esse mercado de forma eficaz, deve-se saber o quê? O perfil do mercado-alvo, não é? Por que esse perfil desse mercado-alvo? Para eu definir quem são meus consumidores. Digamos, né, estamos distribuindo, sei lá, cerveja, né, fabricando cerveja para o mercado. Então, eu tenho que saber quem são esses, qual o perfil desses meus consumidores. Eles preferem uma cerveja mais, digamos assim, mais leve? Eles preferem uma cerveja mais concentrada? Eles preferem... O que é que eles, na realidade, preferem? Não é? Onde eles se situam, por exemplo, onde eles estão situados, onde eles moram. Não é? Isso vai definir também, não é, o lugar que eles moram. Digamos, se eles estão num lugar mais quente, como é o caso aqui do Recife, não é? Daí do Cabo de Santo Agostinho, tá certo? Se eles estão pensando, estão morando nessa área, não é? Eles vão consumir uma cerveja mais leve por causa do clima, o clima é mais quente, né? Mas, digamos, se eu for para a Alemanha, né, o padrão de cerveja lá é uma cerveja mais escura, uma cerveja com malte mais concentrado, tá certo? Então, isso eu tenho que saber qual é esse perfil do meu consumidor, não é? Ou se eu quero lançar um produto novo no mercado, não é? E quero saber se meu consumidor, digamos, ele tem poder de compra, qual é o poder de compra dele, não é? Se ele tem um perfil de um maior poder aquisitivo, do menor poder aquisitivo, eu lançando aquele produto no mercado, será que aquele consumidor vai comprá-lo dentro daquela realidade que eu pretendo, não é, alcançar? Às vezes é um produto caro, um produto distinto, né? Um carro da marca X, que tem um padrão X, não é, de carro. Será que esse mercado, meu mercado-alvo, não é, ele realmente compraria aquele carro naquele valor, não é, que eu vou fabricá-lo por conta do diferencial, não é, que eu vou colocar na fabricação daquele carro? Eu vou ter que ofertá-lo ao mercado por um preço mais alto. Então, qual o perfil desse meu mercado-alvo? Não é? Ele compra, não é? Ele tem poder de compra, ele tem um poder aquisitivo mais alto, ele tem um poder aquisitivo menor, não é? Como é que ele se comporta? Ele prefere coisas melhores, ele prefere produtos que não interessam determinados elementos dentro daquele produto, para ele é indiferente, tá certo? Então, eu tenho que saber qual é o perfil desse consumidor, não é? Você vê hoje que, por exemplo, eu tenho um produto X, ofereço numa loja, digamos, do shopping, não é, que tem uma certa seleção, e aquele mesmo produto eu posso oferecer, sei lá, no camelô, e ele nem saber que ele está sendo comercializado até por outro nome, mas tem o mesmo potencial, é fabricado da mesma forma. Será que esses mercados, eles reagem diferentemente, esses consumidores? Não é? Aquele que compra no camelô, no centro da cidade, aquele que compra no shopping, não é? Então, são padrões diferentes, são perfis diferentes. Eu tenho que saber qual o meu perfil, não é? Qual o perfil que eu tenho que alcançar desse mercado-alvo. Eu preciso disso para tudo. Se estou lançando um produto novo no mercado, não é, como eu disse, eu tenho que saber. Por isso que eles estudam o que a gente chama o trade de marketing, que é justamente o estudo de como esse mercado reage diante daquele produto. Às vezes que eu estou trazendo
a empresa já colocou aqui em Recife, vai levar, digamos, para o sul do país, ou está já comercializado no sul do país, e agora ela vai trazer para o mercado de Recife, do Cabo de Santo Agostinho, por exemplo, né? Então ela tem que saber como é que ele vai, vou poder lançar pelo aquele mesmo valor, vou poder ter aquelas mesmas, digamos assim, definidos daquela mesma forma, né, para que eu possa alcançar esses meus consumidores. Eu tenho que modificar o produto em alguma coisa para atender melhor esse perfil de mercado, não é? Outra coisa que é importante quando a gente quer atingir esse mercado, né, é o tamanho do mercado consumidor. Qual é o tamanho do mercado consumidor? Não é? Qual é o tamanho desse mercado consumidor para que eu possa saber se tem mercado suficiente? E às vezes já tem diversos produtores, né? Ou já tem produtos correlatos no mercado, é isso que eu quero dizer. E aí eu quero saber o tamanho desse mercado para saber se eu também tenho parcela dentro daquele contexto. Não é? É viável para mim investir naquele produto, não é? Para que eu possa ter um retorno, não é? Desse meu investimento? É viável? Qual o poder de compra do mercado? É outro elemento importante. O poder de compra do mercado. Qual o poder de compra desse mercado? Não é? Como é que ele compra? Qual a frequência de compra desse mercado? Geralmente os supermercados eles estão atrás de tudo isso aí, por exemplo, de quem é o mercado-alvo dele, para colocar os produtos que atendam aquelas expectativas. Se o mercado é grande e que ele vai poder ter lucratividade suficiente para o empenho que ele está, não é? Colocando, digamos assim, investindo, que poder de compra tem aquele mercado, qual a frequência de compra dele, tá certo? Então, tudo isso é importante dentro desse contexto. Então, as empresas que aplicam o marketing têm uma análise voltada para o mercado e, por sua vez, para o comportamento do consumidor, não é? Então, eu tenho que saber como esse consumidor se comporta, eu tenho que estudar esse comportamento desse consumidor para que eu possa alcançar melhor esse mercado, para que eu possa, não é, de uma certa forma, fazer com que meus consumidores comprem os meus produtos. Eu não tenho como marketing adaptar o produto à realidade de mercado para que meu produto tenha sucesso, tenha um retorno esperado, não é? Tenha um retorno desse investimento que eu fiz, não é? A lucratividade não é proveniente no marketing da satisfação do consumidor. Então eu tenho que fazer uma análise desse mercado, saber como esses consumidores se comportam em determinadas situações, tá certo? Então é importante isso, que eu conheça profundamente desse mercado, que eu conheça como se dá esse comportamento desse consumidor, que variáveis internas e externas interferem, não é? Quem decide na realidade a compra de produtos, por exemplo, não é? Que fases da compra existem, não é? Existem, e que essas fases, que influências eu posso ter dentro desse contexto, tá certo? Por isso que eu tenho que conhecer, não é? Tanto a parte teórica, não é? Como na prática esse mercado. Vamos adiante. Então, conceituando, não é? O comportamento de compra do consumidor, é como eu já disse, né? Reavivando isso, é um comportamento do consumidor, é uma atividade mental e física, não é? Eu já falei anteriormente, exercida pelos consumidores ou por empresas, que resulta em decisão e ação para o pagamento, compra e uso de produtos e serviços. Então, tanto as empresas podem exercer esse papel, né, de consumidor, né, como, tá certo? Como as pessoas específicas, né, podem também exercer esse papel de compra, né? Então, o comportamento do consumidor é uma disciplina de marketing
que gravita entre as diversas áreas do conhecimento, como a economia. Por exemplo, a lei da oferta e da procura é um conceito originário da economia, tá certo? O conceito de segmentação de mercado, que nós falamos em Marketing 1, não é? É um conceito provindo da economia, só que ela utilizava para apenas na área econômica, né? Como, por exemplo, de preços, né? Segmentação pelo preço, simplesmente. Depois a gente criou outros elementos que envolvem o processo de segmentação de mercado, tá certo? A psicologia, que vai estudar aqueles fatores internos que interferem nesse comportamento de compra desse consumidor, tá certo? É a psicologia. A antropologia, tá certo? A antropologia cultural, em função da cultura, você compra ou não compra determinados tipos de produto, né? É a antropologia, esse comportamento em relação à cultura. A própria sociologia, que também interfere nesse processo aí, que vai nos dar algumas visões sociológicas que vai fazer com que a gente entenda melhor esses consumidores. A etologia, não é? Que é uma ciência que estuda o comportamento dos animais, mas esses comportamentos estão próximos aos comportamentos do ser humano, e então eles tomam como base esses comportamentos animais para entender o comportamento humano, tá certo? É a etologia. E, por fim, a diferença, eu quero colocar para vocês, que a gente fala muito de cliente e consumidor. O que é um cliente e o que é um consumidor? Será que os dois são a mesma coisa? É parecido com a situação quando a gente fala no composto promocional, propaganda e publicidade, não é? Propaganda a gente diz que é uma forma paga, publicidade é uma forma não paga, não é? Mas aqui no Brasil a gente chama propaganda a publicidade, publicidade a propaganda. Vai ter em determinado momento que tanto faz cliente e consumidor, tá certo? Mas cliente é a pessoa ou organização que tem um papel na consumação de uma transação com o vendedor e ou entidade. Se eu forneço um produto, por exemplo, uma matéria-prima, uma empresa, eu estou lidando com um cliente, tá certo? Isso é um cliente. Se eu ofereço um produto a um consumidor final, que compra para uso próprio ou uso da minha família, eu estou lidando com um consumidor, não é? Então, o cliente pode comprar para si ou para a empresa, porque cliente e consumidor terminou sendo a mesma coisa, mas o cliente é aquele, não é? Quando a gente lida com uma empresa que vai vender um produto àquela empresa específica, eu estou lidando com um cliente, não é? Quando eu estou lidando com um consumidor em particular, eu estou lidando com um consumidor. Então, o termo foi usado, cliente, né, para designar um comprador de uma empresa. Um consumidor é um termo usado para aquele que compra particularmente, como eu disse, para seu consumo ou para o consumo da família. Esse é o consumidor final, tá certo? Esse é o consumidor final, esse é o que eu chamo de consumidor, não é? Propriamente dito, tá certo? Esse é o consumidor propriamente dito. Então, os clientes têm normalmente 3 papéis. Eles compram um produto, eles pagam por ele, ou mesmo usa ou consome aquele produto que ele compra, né? Os clientes agora estão vistos como clientes e consumidor, tanto faz cliente e consumidor. Então, ele compra um produto, seja para uso da empresa, seja para uso deles, não é? Ou ele paga por esse produto, né? Automaticamente ele paga por esse produto e ele usa e consome esse produto. Ele é um consumidor, não é? Atual daquele produto, porque ele comprou aquela marca específica de produto, é o que a gente já falou anteriormente, não é? Ele compra para uso próprio, não é? Ele é um consumidor
final, né? Ele é um consumidor final, como a gente viu, né? Às vezes tem o distribuidor, tem o atacado, o varejo. Não é? O atacado é aquele que vende em grande quantidade e já vende às vezes para o varejo, ou vende em grande quantidade para grandes empresas, ou ele vende para o próprio varejo. E o varejo vende, por sua vez, ao consumidor final. Não é? E aí ele conhece, não é? Conhece mais especificadamente o cliente, tá certo? E aí eu gostaria na próxima aula, a gente vai entrar nos papéis desempenhados pela compra, não é? Porque às vezes a gente vende um produto e, por exemplo, e não sabe, não é, os papéis daquele que inicia a compra, o papel daquele que paga pelo produto, o papel, na realidade, daquele que usa o produto. Não é porque eu posso, por exemplo, estar vendendo passagens aéreas, mas eu não vendo diretamente para o executivo, por exemplo, que compra e que viaja, porque é uma empresa que tem uma sede principal num lugar e outras, não é? E outras filiais em outros estados, por exemplo. E ele adquire passagem aérea para estar, digamos, em certas reuniões em determinados lugares. Então, quem compra, não é ele em si que elabora a compra, tá certo? Quem vai elaborar essa compra, às vezes, são as secretárias. Ele apenas vai dizer, olha, compra um produto, compra a minha passagem para o dia tal, na hora tal, numa empresa que seja, bastante, digamos assim, que chegue na hora certa, vamos dizer assim, não é? Ela esteja sempre, não chegue fora de hora, né? Ela seja pontual, né? Essa empresa tenha pontualidade, respeite os horários, às vezes nem sempre a empresa aérea, às vezes atrasa qualquer coisa, mas ele vai ter essas exigências, mas ele não vai fazer a compra em si. Quem vai fazer é a secretária, mas o usuário vai ser outra pessoa que vai usar a passagem aérea, esse serviço, tá certo? Então, eu tenho que saber a quem eu vou direcionar meus estímulos, tá certo? Digamos, um produto para criança, né? Um brinquedo, a criança que escolhe o brinquedo, mas quem paga é o pai ou a mãe, que paga pelo aquele produto. Mas quem realmente consome é a criança, que diz qual o brinquedo que ele gosta mais ou menos. Então, eu tenho que direcionar meu estímulo para aquela pessoa específica que vai realmente utilizar aquele produto. No caso, a criança vai influenciar. Pode até a mãe e o pai escolher, né? Mas a criança é que vai influenciar, né, na compra daquele produto. Vai ter uma influência sobre a compra daquele produto, embora ele não pague o produto. Mas quem vai usar é a criança, nesse caso. Então, eu quero na próxima aula dar um estudozinho sobre isso aí, tá certo? E a gente vai hoje ficando por aqui, vai dando essa primeira pincelada. Né? Eu queria dizer a vocês, né, que já está lá na sala, né, vocês que são do 7º período, já são meus alunos de gestão ambiental, e aí vamos dando continuidade com o comportamento também do consumidor na quarta-feira, né, hoje, quarta-feira. E a aula passada, né, como eu fui avisada no dia, já era quarta-feira, veio me pedir para que eu desse continuidade a esse trabalho do professor Demetrios Bazan, tá certo? E aí foi muito em cima para preparar algo. E aí, para a gente não perder esse momento, eu peguei os textos, né, passados, dei uma olhada do professor Bazan e estou enviando um exercíciozinho para vocês, bem prático, assim, de pesquisa, tá certo? Vocês vão pesquisar em jornais, né, vão levar em consideração alguns elementos para elaborar, né, essa atividade, tá certo? Vai estar lá já uma atividade 1.
E a atividade 2 é a atividade proveniente desses conceitos que a gente viu hoje, que nós vimos hoje, tá certo? Vocês vão também desenvolver essa atividade, porque vocês sabem, né? A gente não está tendo aula presencial, a gente está tendo aula dessa forma, não é? Em função desse momento que nós estamos passando. E aí eu me preocupo porque vocês possam ter algum conhecimento, não é? Dentro desse contexto que a gente, como eu disse, está vivendo, fica mais difícil assim, né? O ensino às vezes mais à distância, pode-se dizer nesse momento. E aí, por isso que eu me preocupo e peço para vocês desenvolverem as atividades para que vocês compreendam melhor, não é? Esses assuntos, tá certo? E aí, na próxima aula, a gente dá continuidade, não é? Sobre os papéis desempenhados na compra. Até lá, tá certo? Entrem na sala que já vai estar lá esse material. Eu vou colocar os slides de hoje, tá certo? E as atividades, tanto a anterior como a de hoje, tá certo? Muito obrigada. Até a próxima.